ciências. Agora sim. Vou reiniciar aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Raquel Xavier, sou mestranda em ensino de ciências, e é um prazer recebê-los no segundo encontro de ensino de ciências, que é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Rolim de Moura. O objetivo é propagar conhecimento científico, entre professores, estudantes, do ensino básico ao ensino superior e também a comunidade em geral. E nesta manhã estamos recebendo com muito prazer e satisfação a professora Raquel Ferreira Duarte, com a oficina intitulada Ensino de Química, Possibilidades com a Etnoquímica. Bom dia, professora Raquel. Mais uma vez, bem-vinda. Ela é graduada em Química pelo Instituto Federal de Rondônia, é especialista em Metodologia do Ensino de Ciências e Matemática, também pelo Instituto Federal de Rondônia, e atualmente é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da UNIR, do campus de Rolim de Moura, e vem desenvolvendo pesquisas na área do ensino de Química. Então, professora Raquel, obrigada por aceitar o convite de estar aqui nesta manhã. Fique à vontade, seja bem-vinda mais uma vez, e a palavra é sua. Obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Tenho amigos, tenho colegas de mestrado na turma, tenho alunos, que estão aqui presentes, e a gente fica emocionada já de início, de ver pessoas tão queridas assim, compartilhando desse momento que para mim é muito especial. É minha primeira oficina, então a gente fica na posição de aluno e um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, é muito satisfatório, é reflexo de um trabalho de mestrado a qual eu já entendo que é a colheita de alguns frutos, Então é um momento bem especial para mim. E aí eu desenvolvi um artigo na parte da etnoquímica, e esse artigo é que deu fruto a essa oficina de hoje. E ele vem com a intenção, na verdade, de auxiliar os professores de química a desenvolver um trabalho que envolva etnociências, que envolva o conhecimento popular, ou um saber que o aluno ele já tem, ou a população, ou mesmo da região, hábitos culturais, e valorizar esse conhecimento. Então, quando eu fui aluna da turma de etnociências, trabalhando em um artigo sobre esse tema e a etnoquímica, foram assuntos novos, ao qual eu gostei bastante, e aí refletiu nessa oficina de hoje. Eu penso que essa oficina vai ser um pouco diferente das outras que eu tive a oportunidade de participar, como aluna de graduação, como aluna de pós-graduação e até mesmo do mestrado, porque normalmente a oficina ela desenvolve algumas atividades no decorrer, e talvez eu não consiga desenvolver hoje aqui uma atividade com o público, mas eu gostaria que, principalmente aqueles que não são só da área da química, porque a etnociência, ela vai envolver saberes populares em todas as disciplinas, E aí, mesmo aqueles que não forem professores de química, após a apresentação, talvez a gente pode apontar ideias para trabalhar não só na química, mas também em outras áreas, como na física, no português, geografia, história, porque é muito amplo. Então, assim, essa oficina ela vem mais com essa intenção mesmo de abrir esse leque do que é que eu posso trabalhar, Eu vou colocar aqui para apresentar o slide, e aí, no decorrer da apresentação, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, para que ao final da apresentação, alguns, que se sentirem, que tiver esse despertar, nossa, o que eu posso trazer para a minha área, e como eu posso trabalhar isso na minha aula, compartilhar conosco.
Tá aparecendo aí para vocês? Não, Raquel, ainda não. Nada, Raquel? Ainda não, Raquel. Oxi, acabando de fazer o teste. Só para deixar emocionante. Raquel, acho que é melhor, não sei se você está compartilhando a aba, é melhor compartilhar a tela cheia, que aí dá menos problema quando você troca o slide. Apareceu? Você não está abrindo a Ainda setinha não. no Meet, Raquel, para partilhar. Na sala do Meet tem uma setinha, você tem que apertar nela, daí vai começar a compartilhar a tua tela. É que nem começou a compartilhar a tua tela ainda. Se você quiser, pode mandar o PowerPoint aqui para a gente abre para você. Não, acho que tá certo, acabei. Foi. Foi, agora sim. Sim, tá indo. Agora sim. Deu certo? Então tá. Essa é uma oficina produzida para o Ensina, né? O Ensina 2, que essa já é a segunda realização do Ensina, que é o programa da Unir, e ao qual faz parte do mestrado, né? A qual eu estou inserida atualmente. E eu optei por vir com a oficina de ensino de Química e essas possibilidades que tem com a etnoquímica. Então, quando você fala de Oi? Se você puder Pode falar. ativar o modo apresentação, acho que fica melhor visualmente para nós. Só um pouquinho aqui. Mudou aí? Ainda não, Raquel. Raquel, talvez o botão F5 não vai funcionar. Você vai ter que ir aí no rodapé. Lembrei do rodapé. Qual que é o esquema? Você vai no rodapé e clica ali do lado de aumentar e diminuir a tela, tem o ícone de apresentação. Só clicar nele. Já nem lembro mais. Aí embaixo no seu slide, né? No rodapé. Uhum. Aí você vai passando da esquerda para a direita, tem ali onde você aumenta a tela e diminui, né? Um mais e menos. Ele vai estar do lado do menos, do lado esquerdo do menos.
Tem gente que fala que parece um cálice. Isso. Foi? Parece que está com delay. Você abriu a sua aí? A minha aqui abriu, tá aparecendo Então é tela delay inteira. da internet, pode ser. Então, vou dar continuidade. Uhum. Mas ainda não foi, né? Demorou muito. Raquel, licença. Você compartilhou só a guia do PowerPoint? Sim, aham. Então, vai na guia exibir, cancela a apresentação e vai na guia exibir e coloca como modo de apresentação, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um teste. É melhor como janela, né, Fernanda? É que quando você compartilha como janela, não dá esse problema aí de ficar trocando a guia, né? Como janela dá esse problema. Se você for tela cheia, aí tudo que você faz a gente vê. Mas aí dá menos problema. Então, vamos como tela inteira mesmo. Deixa eu só abrir ele aqui de novo. Foi? Ainda não estamos vendo. Peraí que eu vou te mandar, Fernanda, senão... Vê aí se você recebeu. Pelo WhatsApp ou e-mail? Pelo e-mail. Tá, vou verificar aqui. Quando você verifica aí, eu vou tentar mais uma vez. A gente colocou você como organizador, então não era para dar problema, né? Pois é, e no teste anterior não Pois é, acho que foi de boa. é surpresas do... Como você disse, para ter emoção, né? Ao vivo tem essas coisas, né? Enquanto as meninas organizam aí, eu vou dar 2 informes, eu já coloquei aqui no chat a lista de presença, né, para vocês assinarem, para ganharem o certificado, receberem o certificado posteriormente, e questionamentos, dúvidas, perguntas também que surgirem ao longo da apresentação, vocês também podem colocar no chat, que depois a professora Raquel estará respondendo. Raquel, se você quiser tentar pelo e-mail, pelo e-mail não, pelo WhatsApp, que no e-mail não chegou ainda não. Tá bem. Aí, pessoal, a lista de frequência que você está colocando, né? A Ângela colocou a lista de frequência, é isso? Deixa eu testar. Coloquei, professora, para a Zilaine.
Beleza, vamos compartilhando aí, já Obrigada, adianta Ana. esse lado, né? Foi, Fernanda. Ok, vou abrir aqui. Tá baixando, tá? Fazendo o teste aqui mais uma vez, ver se dá certo. Agora apareceu, tá passando pra gente. Ah, Todo mundo tá então, vendo? Sim. tá, Sim, então estamos vamos dar sequência. vendo. Vou passar aqui pelo meu mesmo, Fernanda, já que deu certo, que é melhor para eu Sim. controlar o tempo, Isso, beleza, então. tá Pode seguir. bom? Uhum. Então tá, pessoal, agora vamos lá. E aí, para falar da etnoquímica, primeiro é preciso compreender o que é essa etnociência, né? Qual que é a importância da etnociência, o que essa etnociência busca, qual que é o objetivo. Então, a etnociência, ela tem a função para que nós venhamos compreender o entender e os saberes populares. Porque, assim, todos nós e toda nossa geração, e saberes que é passado de pai para filho, né? Avó, neto, tem coisas que a gente faz e a gente sabe que dá certo, mas cientificamente não sabemos por que funciona, por que aquilo acontece. E essa etnociência, ela veio para valorizar esse saber, para valorizar o saber da minha avó, da minha bisavó, que tem aquele conhecimento que ensinou muitas coisas para os nossos pais, para os nossos tios, e que não tinham conhecimento científico, pessoas que não tiveram acesso, de repente, ao estudo, e mesmo assim sabia muita coisa, e tem muito a nos repassar, né? Então, a etnociência, ela vem valorizar esse saber. E quando a gente traz esse saber para dentro de uma disciplina, a gente tem a possibilidade de pegar a realidade da nossa região, da nossa comunidade, dos nossos alunos, e fazer com que esse saber que eles carregam, e que foi repassado de pai para filhos, e de avós e de bisavós, que eles tenham significado, né? Não, significado, digamos que já tem, mas assim, que eles tenham mais sentido. E, ao mesmo tempo, ele vai permitir que disciplinas, principalmente na área das exatas, que é aqui eu trabalho, que a ciência em si, ela tem mais sentido, porque às vezes eu chego com um conteúdo do meu aluno e aquilo é muito abstrato, não faz parte da realidade dele. E aí, é por isso que eu me encantei tanto pela etnociência, porque quando eu tenho a possibilidade de explicar aquele conhecimento que o aluno já traz, a ciência em si, ela vai ficar mais próxima dele. Então, Diegues e Arruda, eles afirmam isso, né? Que a etnociência, ela faz parte da linguística para entender os saberes das populações humanas sobre os processos naturais e tentar descobrir a lógica, né, desse conhecimento humano.
E aí a gente vem para a etnoquímica. A etnoquímica que foi disseminada no Brasil por Chassotti, a qual muitos que estão aqui presentes teve a oportunidade de assistir palestras ou conhece algum conteúdo do Chassotti, né, que tem um material incrível. Então, ele começou a disseminar a etnoquímica no Brasil a partir dos anos 90. E aí, essa experiência mostrou que a química pode ir além da experiência de laboratório ou da sala de aula. Ela pode contribuir com o reconhecimento das origens, né? Ela pode respeitar os saberes dos antepassados. Isso ganhou muita força, a etnociência ela ganhou muita força quando ela foi reconhecida e tornou lei, né? E passou a fazer parte da LDB, a partir da Lei 10.693/03, onde se tornou obrigatório o ensino de história da África, a cultura afro-brasileira, em todos os estabelecimentos de ensino, né? Seja ele público ou privado. Então, a partir da hora que se tornou uma lei, se tornou obrigatório reconhecer isso, a etnociência ela ganhou muita força e finalmente ela foi reconhecida. Eu trouxe um pouquinho para vocês para a gente entender como que a etnoquímica ela vem sendo abordada, né? Porque, assim, às vezes parece distante, mas quando você procura material na internet, é bem rico, já tem muita coisa produzida. Então, assim, ela já está envolvida no nosso meio, né? E aí eu separei um artigo de Pinheiro e Giordã, a qual eu vou trazer para vocês a ideia de como eles trabalharam. Eu não vou aprofundar muito nos resultados em si, mas eu vou trazer a forma como que eles trabalharam, o que eles abordaram, para que vocês possam ter ideias de como que eu posso fazer esse link com a minha disciplina, né? Então, e nesse artigo de Pinheiro e Giordã, eles vão falar um pouco sobre a produção de sabão de cinza, que é muito comum com as mulheres de Minas Gerais, e eu trouxe algo mais próximo, que foi um artigo de Queiroz e Santana e Costa, que eles falam sobre os saberes populares e essa alternativa como prática pedagógica. E aí é mais próximo de nós, porque é a produção da gengibirra, que é uma bebida e que foi uma pesquisa realizada ali no Acre. E, posteriormente, eu trago para vocês algumas sugestões de temáticas que nós podemos utilizar para trabalhar esse conteúdo, principalmente os conteúdos de química, né, que para mim fica mais fácil por ser minha área, em sala de aula. Então, o primeiro artigo é o preparo do sabão de cinza em Minas Gerais, Brasil, do status de etnociência à sua mediação para a sala de aula, usando hipermídia e etnográfico. Então, nesse artigo, eles buscam saber como que é o processo do preparo do sabão de cinza por essas mulheres de Minas Gerais e por que é caracterizado como etnociência. Então, ele é caracterizado como etnociência porque ele é um saber popular que é desenvolvido há muito tempo no estado de Minas e que tem um processo químico muito profundo, né? Eu acho que todos aqueles que já passou por uma graduação de química, em algum momento da formação, ele teve a oportunidade de ler alguma coisa ou chegar mais próximo disso, sobre a produção de sabão, de como a química está ali presente, como que é algo tão presente no cotidiano e que fica fácil de contextualizar. Então, aqui eu trouxe algumas referências e a rota da pesquisa que os pesquisadores utilizaram. Eles pegaram uma amostra de 7 mulheres que faziam esses sabões de cinza e um homem. Esse homem é filho de uma dessas mulheres que trabalham na produção. Foi desenvolvido em 3 regiões de Minas Gerais, que foi na Zona da Mata, no sul de Minas e Campos Vertentes. Alguns traços foram observados. Um deles a simplicidade, a pouca escolarização, o fato de serem mulheres, mães e avós de famílias, em sua maioria, e que por esses aspectos se vê a necessidade, né,
de produzir o sabão, o hábito, uma cultura que é passada de geração em geração. E aí, na sua maioria, os traços encontrados na amostra foram esses. E essas interações, elas aconteceram nas residências, nos quintais, teve pessoas da zona urbana e da zona rural, e aí os pesquisadores foram onde as mulheres preparavam mesmo esse sabão, né? E o objetivo dessa pesquisa era aprender como que era feito o sabão de cinza, identificar os materiais usados, as suas denominações e o processo em si, e elucidar o conhecimento químico inerente através da pesquisa bibliográfica e por meio de sua reprodução em laboratório. Então, eles tiveram a oportunidade de ir, de compreender, ver como era feito, levaram seus alunos e depois ainda reproduziram isso em laboratório, porque aquelas perguntas que eram realizadas entre os alunos que participaram da pesquisa lá, para as mulheres que realizavam o sabão de cinza, era uma. Quando você traz para o laboratório e consegue trazer para dentro da química, a explicação científica ela é outra. E nenhuma é mais importante. A científica ela não é mais importante que o saber popular, mas ela colabora, ela completa, ela traz sentido. E é por isso que a etnociências e a etnoquímica é tão rica, né? Outro objetivo era introduzir o sabão de cinzas no currículo de ciências e analisar as possibilidades de realizar a intenção por meio da interação entre a escola e a comunidade local, que é algo muito rico também. Quando os meus alunos, os seus alunos, os nossos alunos, ele tem a oportunidade de saber os problemas, de saber a necessidade e de conhecer os saberes da nossa população local, eles têm a possibilidade de mudar isso, gente. Isso é muito importante. As atividades desenvolvidas nesse artigo, a partir das pesquisas, das visitas, do trabalho em laboratório, foi histórias em quadrinhos, a leitura e interpretação de texto, a realização de experimentos simples, as visitas à comunidade que aconteceu, a tradução do observado na escola e o como utilizar a ciência na escola, né? Como resultados obtidos, ficou muito evidente a interação entre o saber popular, os alunos e professores envolvidos. Os alunos ficaram muito engajados, porque tiram ele daquela realidade de sala de aula, né? Daquele espaço quadrado tradicional, onde o aluno fica só no quadro e no livro, então ele tem a oportunidade de conhecer pessoas. Eles tiveram a oportunidade de entrevistar aquelas mulheres onde, de certa forma, elas se sentiram muito importantes por elas estarem ali com conhecimento que elas já têm e que para elas eram tão comum e para esses alunos que estavam participando da pesquisa não era tão comum assim, e que elas podiam ensinar algo que elas sabiam. E elas conseguiram aprender também ao mesmo tempo, né? Porque sempre que a gente ensina alguma coisa, em dado momento a gente também é enriquecido com o aprender. Então, os alunos acompanharam todo esse processo de fabricação do sabão e fizeram as perguntas e ouviram as respostas dessas produtoras, né? E aí, ali fala da etnografia, né, no artigo, principalmente lá no título. E aí, o próprio autor da pesquisa, do artigo, eles mencionam que a etnografia que é relatada nesse artigo, ela está na base da identidade disciplinar da antropologia, tanto social quanto cultural, e que ela desempenha um papel teórico e metodológico nessas disciplinas, né? Então, de modo geral, a experiência etnográfica tem início com a observação dos participantes, como realizaram essas interações com as produtoras de sabão, e aí não tem uma definição muito específica para isso, mas aí sempre que vocês ouvirem de etnografia, de modo geral, está ligado com a identidade disciplinar da antropologia. O outro artigo
que eu gostei bastante, e por ser do Acre, por ser uma pesquisa muito próxima da nossa região, foi os saberes populares como alternativa de prática pedagógica no ensino tradicional de Química. E aí, esse trabalho, para valorizar esse saber popular, ele foi envolvido nas etapas de produção da gengibirra, que é uma bebida muito desenvolvida no estado do Acre, então é muito comum, né? E aí vai verificar um pouquinho da parte de produção dessa bebida. E aí, durante a parte de produção, tem alguns conhecimentos científicos que é possível saná-los, e dentro do conteúdo de Química. Então, ele elucida muito, e aí também vem muito para a realidade dos alunos daquela região. A metodologia da pesquisa utilizada também foi uma pesquisa etnográfica com abordagem qualitativa, e utilizou-se a técnica de observação e coleta de dados, que foi através de interlocução, né, uma entrevista semi-estruturada, que também foi gravada, e também utilizou fotos, aquela foto que vocês viram no slide anterior, do milho sendo peneirado após ser torrado, é a imagem do artigo. Ele foi realizado no município do Rio Branco, capital do Acre, né? E envolveu um grupo familiar, onde uma matriarca, que é filha de um seringueiro, que ensinou isso, então foi um conhecimento passado de pai para filho, e ela vem repassando, né? E aí ela detém esse conhecimento sobre a produção da gengibirra. Então, na parte do processo dessa gengibirra, dessa bebida, tem duas etapas. Na primeira etapa é a da produção, onde eles torram os grãos de milho, e aí essa forma de torrar ela vem sendo mudada ao longo do tempo, até nos recipientes em si, porque lá antigamente se fazia isso em tachos, em recipientes que tinha a ver mais com aquela época, né? Fogão a lenha, e hoje vem ficando tudo mais prático, né? Os dias de hoje as coisas elas são mais práticas. Então, o que foi alterando e o que eu pude perceber dentro do artigo foi isso. Mas aí eles torram esses grãos de milho, mexendo constantemente. Após torrar, eles vão triturar, onde eles adicionam a gengibre macerada, acrescentam o açúcar mascavo, que é o que vai deixar a bebida com uma coloração amarronzada, adicionam 2 litros de água e deixam essa mistura em repouso por aproximadamente 72 horas no local fresco e arejado. Na segunda etapa, após essas 72 horas, eles vão filtrar essa mistura, que ela tem um aspecto de bolha, para separar o líquido dos resíduos, né? E aí, para fazer isso, eles utilizam um funil com tecido de algodão. Depois, eles descartam esses resíduos e eles vão obter uma bebida de coloração marrom, de paladar ardente e de baixo teor alcoólico, que é a chamada gengibirra. E aí, eles deixam essa mistura tampada em repouso por aproximadamente mais 72 horas, também em um local fresco e arejado. Mas o processo de fermentação e o que os pesquisadores conseguiram colocar e trazer para dentro da química foi o processo de fermentação alcoólica, né? Porque como que surge o álcool ali? Por que será que, apesar de ter um teor baixo, ainda assim, se não foi colocado álcool, não foi colocado nada, como que transformou, né? Como que tem esse teor alcoólico a bebida? Então, esse foi o processo de fermentação que permitiu isso. E isso está muito relacionado com a química, né? Esse processo de fermentação, ele envolve uma ação catalítica que envolve pelo menos 15 enzimas. E esse processo de fermentação é denominado glicose anaeróbica, no qual cada molécula de glicose decomposta ela libera moléculas de piruvato, que posteriormente são convertidas anaerobicamente, e isso ocorre sem a presença do gás oxigênio, em etanol e gás carbônico. Aqui eu trouxe para vocês uma reação que é envolvida nesse processo,
que é a reação envolvendo o processo de fermentação alcoólica, onde da sacarose nós temos a glicose e a frutose. Então, quando eu trago isso para dentro da química, tem muitas coisas que eu posso compartilhar com o aluno, né? Além de valorizar um conhecimento local, uma prática que foi repassada e que vem sendo repassada de geração em geração, e que é uma bebida comum no estado do Acre, muito conhecida, e que várias pessoas têm a prática de produzir, é possível ensinar muita coisa de química dentro desse processo. A parte da cinética, a de densidade, a de separação de misturas, como nós vimos lá, porque precisa coar, utilizar o funil, as interações intermoleculares, o estudo dos gases, a velocidade das reações, né, os fatores que influenciam para a velocidade das reações, como concentração, pressão, temperatura, superfície de contato, dentre tantas outras coisas, né? Então, aquilo que parecia tão simples, um saber popular, ele está tão recheado de conhecimento, ele é tão rico, então ele torna o conhecimento do aluno tão importante e ele aproxima essas duas arestas. Os autores desse artigo consideraram que o trabalho contribuiu muito positivamente na interlocução entre o saber popular e o saber científico, né? E promoveu as concepções dessas práticas regionais, e foi possível relacionar todos os processos da produção da gengibirra através do conteúdo de química. E favorece a realização de novas práticas pedagógicas, né? E predomina a cultura e esse enriquecimento do saber popular. E com o efeito de novas práticas pedagógicas, além de valorizar o saber popular, aproximou o conteúdo, contribuindo com uma aprendizagem significativa, que eu acredito que todos os profissionais buscam hoje em dia, né? Além de colaborar para um processo de democratização nos espaços escolares. Então, agora eu vou trazer para vocês alguns temas que eu acredito que vocês possam trabalhar em sala de aula, e eu busquei um pouco sobre a nossa região. Então, elas são sugestões a serem trabalhadas no ensino de química a partir de costumes do nosso estado, de coisas do nosso estado. É claro que algumas coisas que eu vou apontar aqui, de repente, não é tão próximo de Ji-Paraná, mas para aqueles alunos que têm a oportunidade de estar em alguns locais do estado, em algum momento eles vão ter acesso ou informação sobre isso. Nas sugestões, eu trago a pintura corporal indígena. Os indígenas, eles estão em todo o nosso estado. Eu acredito que grande parte do estado de Rondônia nós vamos ter aldeias e vamos ter grupos indígenas, ao qual é muito comum, né? Pouco nós vemos os índios hoje pintados, quando nós o vemos fora das aldeias. A gente não consegue estar tão próximo dessa realidade, até porque essas pinturas para os indígenas, elas são utilizadas para expressar algumas coisas, né? Elas não estão ali por acaso, eles não usam isso por acaso. Tem um significado muito intenso para eles. Então, as pinturas indígenas, elas são utilizadas para representar luto, para o casamento, para a caça. Então, tem momentos muito específicos. E para cada acontecimento, eles utilizam um tipo de pintura. E aí, essas pinturas, eu gostei e trouxe esse tema, porque quando eu fui ler sobre as pinturas indígenas, eu reconheci um pouco do que pode ser usado com a interdisciplinariedade, que hoje também é um ponto muito rico da educação, em que eu posso, com o meu colega de trabalho, construir algo mais concreto. Então, a história das cores, ela é muito bacana. Quando eu li, achei bem interessante. Eu li para saber um pouco da química envolvida, né, nos pigmentos, as estruturas, porque tudo que eles utilizam, como o urucum, o genipapo, o que dá a coloração é
é alguma substância. E a partir de todas as substâncias que dá esse pigmento, ela tem uma estrutura. E a partir da hora que eu reconheço essa estrutura, eu consigo deixar isso muito claro nas aulas de química orgânica. E aí, olha que bacana, eu ter a oportunidade de ensinar química orgânica e ensinar um pouco da cultura indígena para os meus alunos. E ainda ter a possibilidade de ter uma interdisciplinariedade com até uma matéria de artes, onde pode se ensinar sobre as cores e como as cores surgiram e como elas eram utilizadas por nossos antepassados. Desculpa. Como segunda opção, eu relatei a extração do ouro, né? Por que hoje não é tão presente mais, mas nós sabemos que o nosso estado já teve muita extração de ouro, muito garimpo, ainda tem, mas hoje é um pouco mais... A gente já não tem tanto acesso, né? Principalmente nas áreas onde eles se encontram. Mas quando você fala da extração do ouro, trabalhar a tabela periódica é algo que fica muito mais simples, muito mais nítido. Você pode, porque você não, quando você extrai o ouro, você vai extrair diversos outros metais que tem no solo e que estão presentes na tabela periódica. Você pode trabalhar a classificação desses metais, né? O que torna algo mais sentido, mais próximo, mais palpável, e como que vai classificar esses metais dentro da tabela periódica. Então, eu acho que a extração de ouros em garimpos, e ao mesmo tempo você consegue trabalhar os impactos que ocorrem no solo. Aí eu trouxe também como uma sugestão as usinas hidrelétricas, né? O nosso estado, como nós sabemos, é rico em usinas hidrelétricas, né? Que é disseminada para grandes partes do país, onde chega muito mais barata a nossa energia fora do estado do que aqui dentro, que é algo que deixa nós rondonienses indignados, né? E essas usinas, gente, elas causam muito impacto ao meio ambiente, onde envolve diretamente a química. E que interessante aquele aluno, principalmente aqueles que moram mais próximo de Porto Velho, que conseguem e fazem parte, né? Conseguem visualizar e fazem parte, e são impactados de certa forma. Quantas pessoas ali próximas, aquelas usinas, tiveram que mudar de local por conta dos impactos que sofreram a partir da construção das hidrelétricas. E esses impactos ambientais, eles estão diretamente ligados à química. Então, quando o meu aluno tem a oportunidade de saber dos impactos que algumas ações causam, talvez ele pode ser o estudante que fica indignado com esses impactos ambientais, com a realidade daqueles moradores, e tenha a curiosidade de pesquisar sobre outras fontes de energia que não causam tanto impacto ao nosso ambiente. Então, por isso eu achei interessante pontuar sobre isso. E algo que também é muito presente no nosso estado e que a gente gosta muito de consumir, né? Uma grande parcela da população, é o açaí. E aí a química, ela está envolvida nesse processo desde a cultura do plantio até a colheita. Então, a parte da cultura e do plantio, dos herbicidas, de como que vai se manejar isso, lá desde a preparação do solo, onde eu preciso ver a necessidade que o solo tem, né, antes do plantio, e a parte da colheita também consigo abordar a separação de mistura, consegue-se verificar e identificar processo de pasteurização, nossa, quase que não sai. E a preparação da extração, tudo isso envolve química, até a parte onde, como que eu vou manter isso, né? Onde que eu vou deixar, em que grau tem que ficar. E aí tudo envolve química e muito presente. E aí ensinar química dessa forma, é óbvio que eu não consigo todos os dias levar um tema para o meu aluno e envolver a etnociências, mas eu consigo valorizar alguns saberes populares que eles têm
para eu contextualizar, eu preciso verificar a realidade da minha região, né? Enquanto professores, não adianta falar, não, eu vou utilizar a etnociências, a etnoquímica, a etnohistória, e eu não vou observar a região. E aí, se eu trago algo que é real lá em São Paulo, ele não vai ter muito impacto, de repente, aqui para a região de Rondônia, ou região da Zona da Mata. Então, assim, algo que a gente tem que observar para utilizar essa ferramenta é observar o espaço, algo que ocorre em nossa região, o saber popular da nossa região, das nossas comunidades, para que isso fique próximo do nosso aluno e para que tenha mais significado, né? Para que tenha mais sentido. Porque quando eu aproximo o conhecimento empírico ao meu conhecimento de ciência, né? Eu acredito sim que a ciência ela fica menos abstrata. Por exemplo, quando eu pego uma fórmula de reação do álcool, coloco lá no quadro e falo para o aluno é isso, isso e isso, e ele não entende uma reação, talvez na prática do laboratório, onde vê aquilo acontecendo, onde ele vê uma fermentação acontecendo, onde eles observam que aquilo que era água mudou o sabor, né, tem a presença do álcool, vai conseguir se manter sem estragar. E por que isso se justifica? Talvez a aula fique mais interessante e a ciência tenha mais sentido. Eu peguei uma frase de Albert Einstein, que eu acredito que expressa muito a etnociências, onde fala que uma coisa eu aprendi, que toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E ainda assim, é a coisa mais preciosa que temos. Eu gostaria de agradecer todos que participaram desse momento. Para mim, ele é bem especial. Deixo aqui o meu contato, né? E aí, agora a gente vai para a parte da conversa e aqueles professores, aqueles alunos, todos vocês que estão presentes e que conseguiram relacionar isso de alguma forma com a sua área, se quiser expressar e quiser compartilhar conosco, vai ser de grande valia. Obrigada, Raquel, pela apresentação. Como a Raquel falou, né, esse momento também é de socialização. Aqueles que não... No nosso chat não tem perguntas, né? Então, fiquem à vontade para abrir a câmera, o microfone, fazer questionamentos, perguntas, comentários, né? Compartilhar experiências também. Esse é o momento de socializarmos. Obrigada, meninas. Bom dia. Que maravilha de apresentação, Raquel. Nossa. Obrigada, Flavinha. Ai, meu Deus. Você estava falando aqui de etnoquímica, eu lembrando, a minha mãe faz sabão com uma perfeição aqui em casa. Gente, minha avó, os conhecimentos que minha família tem, e assim, a gente... são conhecimentos que não precisou de estar no banco da universidade, não precisou de fazer testes, né, no laboratório para saber. São conhecimentos que vêm passado de geração em geração, porque a avó da gente, a tataravó fazia. São coisas maravilhosas, eu gosto muito disso, sou apaixonada. Interessante, na graduação, eu não tinha esse conhecimento do etno, esse não era etnofísica. A gente tinha muito aprendizagem significativa do David Ausubel. Então, aí ele fala muito, o David Ausubel, ele fala muito dos pressupsores, o que o aluno já traz consigo. Então, aí o que eu tenho de referência como, assim, para poder entender a etnoquímica, a etnofísica. Aí, durante essa apresentação, eu estava lembrando muito disso. E o quanto isso é valioso para poder levar o conteúdo para os alunos no ensino médio,
no nono ano também. Porque, querendo ou não, quando eles chegam na sala de aula, eles trazem esses questionamentos. Por que minha mãe faz um bolo, né? Como que ela faz aquele bolo? Porque eu fazia essas perguntas. Como que minha mãe faz aquele sabão, né? Como que faz aquele bolo de mandioca e aquela coisa toda? Porque a gente faz essas perguntas. Então, isso eu vejo como a primeira porta de entrada do primeiro contato do professor com o aluno. Eu creio que isso é o que chama, que ajuda a conquistar o aluno ao ensino, ao estudo. E há uma carência muito grande, há uma dificuldade muito grande de fazer com que o aluno venha para a escola e que continue na escola, né? A gente vê casos de evasão muito grande, então quando a gente vê esses trabalhos igual o seu, você está apresentando aqui sobre etnoquímica, meu Deus, isso é uma bênção, isso é muito bom. É muito bom. Traz, assim, esperança de que, olha, as coisas vão melhorar. Química, o ensino de química não precisa ser maçante, não precisa de ficar decorando a tabela periódica, né? Não precisa ser aquela coisa tão... somente de decorar fórmulas. Não Tradicional, né, Flávia? Isso, não precisa ser desse jeito. Não precisa ser assim. Parabéns, Raquel, parabéns mesmo. Obrigada, Flávia. Ari Gonçalves ergueu a mão, pode falar. Fica à vontade. Bom dia. Primeiramente, parabéns, Raquel. Obrigada. Fez uma bela apresentação e nos plantou bastante sementinhas, né? Acredito que todos nós ficamos bem reflexivos. Antes, né, um tempo antes, a gente conversou sobre a sua palestra, né? E aí, quando você apresentou o termo etnociências, eu fiquei bem cativada, porque aí, conversando sobre isso, né? E a partir da sua apresentação de hoje, a gente traz bastante reflexões, né? Alguém comentou no chat também sobre as plantas medicinais, os chás, né? Então, assim, são temáticas muito importantes, eu na parte de ciências agrárias, então, assim, isso é bem pertinente, né, para trabalhar com o ensino médio, e buscar essa integração, porque às vezes a gente fica um pouco preso, né, talvez pela falta de procurar e de perceber essa importância, né, de buscar integrar esses conhecimentos, esses saberes populares que, né, todos nós temos, né, nós vivemos como que eu posso dizer, sem bagagem, né, sem conhecimento. Cada aluno nosso tem um conhecimento ali, e quando a gente incorpora esse conhecimento deles, né, para a realidade, para o conteúdo, para a disciplina, né, isso deixa algo mais leve de se aprender, né, foi exatamente isso que você aborda, né, e traz algumas possibilidades, e que o mundo é pequeno, né, de possibilidades que a gente possa pensar, né, como você disse, talvez não toda aula a gente consiga isso, mas sempre que possível a gente vai trazendo essa reflexão para que eles sintam, né, acolhidos nesse momento, não se torne algo massivo, mas assim, mais reflexivo, né? Então, parabéns mesmo, e é isso. É isso mesmo, Ariete, essa ideia dos chás também, eu li alguns artigos, né, e é muito presente. Eu acho muito difícil aquela mãe ou aquela avó, quando você tem um resfriado, ela não vem ali com um chazinho, né? E aí, quando você vai para a parte de química, que você vai estudar os fármacos, que você vai saber de onde vem a extração dessas substâncias, você entende muito claro, né? Fica muito presente na química, principalmente na parte da farmácia, isso aí. E tá na nossa cultura. Então, a partir da hora que tá na cultura, tá no saber popular, você imagina que legal você trabalhar um pouco da horta medicinal, e o aluno ter a possibilidade de chegar em casa e falar: mãe, aquele chá da gripe que você faz para mim, ele causa reação porque tem essa substância, e é essa substância que vai agir no organismo e vai auxiliar. Então, assim, vai fazer sentido para ele e, de certa forma, vai trazer conhecimento, né? Porque quando o aluno realmente aprende algo que ele, de fato, acredita ser interessante, ele chega em casa e compartilha. Então, se o aluno entender lá, igual a Flávia compartilhou,
Quando eu estou fazendo um bolo, por que o bolo cresce? Por que acontece isso? O que acontece ali? Qual é a reação que está acontecendo? Ele vai chegar em casa e ele vai compartilhar. Então, é aí que enriquece o saber, porque ele conhece o lado do saber popular, né? Porque a mãe dá uma justificativa, por que quando eu estou fazendo um pão ele cresce, por que eu tenho que deixar esse tempo. E aí, quando ele vai para uma reação química, ele vai entender por que essa reação acontece, por que demora, porque eu preciso de um período para que aquele pão cresça. Então, assim, e quando ele chegar em casa, se ele entender direitinho, ele vai compartilhar com a mãe. E é aí que o saber, ele fica rico, né? E é o que a Flávia falou. De repente, eu não preciso mais decorar a tabela periódica, mas se eu tiver acesso a alguns metais, se eu entender por que tem metais que são pesados, tem metais que não são pesados, vai fazer mais sentido. Então, a tabela periódica ela vai ficar mais próxima do meu aluno, porque fica muito distante quando eu trago só o modelo tradicional e falo, decora aí que esse símbolo é para tal elemento. E aí o aluno olha para você e fala, para que eu vou decorar uma tabela periódica, esse tanto de elemento e esse monte de símbolo, se eu não sei onde esses elementos eles estão presentes diariamente na minha vida, né? Professora Márcia. Professora Márcia levantou a mão, fica à vontade. Sim, obrigada, Raquel. Bom dia, Raquel. Excelente apresentação, amei. Sempre tive muito medo de química e física, e a sua apresentação é excelente, nos deixa, assim, um legado grande que a gente não precisa, como a Ari falou, só de trabalhar em cima da tabela periódica na sala de aula, e a gente tem tantas outras propostas bacanas. Gente, eu fiquei apaixonada quando você apresentou sobre a pintura do índio, a nossa cultura na Amazônia, e a gente não pensa nisso, sobre o vinho lá, a bebida que os pessoal do estado do Acre, né, que é uma cultura deles, eles fazem. Gente, eu fiquei maravilhada com a sua apresentação, parabéns, e que você possa ser, assim, essa excelente acadêmica, química, para o estado de Rondônia, né, o nosso estado, com tanto orgulho, pontos acadêmicos de ciência em William de Moura, eu fico acompanhando e eu fico, assim, apaixonada. É meu primeiro ensino que eu estou participando, e olha, a abertura com a sua proposta é maravilhosa, estou apaixonada. Parabéns e uma excelente apresentação, parabéns, tá? Obrigada. Obrigada, Márcia, eu que agradeço. A Ângela Celestino fez um comentário aqui no chat, né? Excelente, Raquel, parabenizando. E ela diz aqui o quão importante é ensinar esses conteúdos, né? Difíceis aos alunos, de maneira contextualizada à sua realidade. Bom dia de novo, Raquel. Se alguém mais Bom, eu sou suspeita. Eu sou suspeita para falar, né? Porque desde que eu conheci a Raquel, eu sempre disse que se eu tivesse tido uma professora dessas, quando eu estudei química no ginásio ou no ensino médio, uau, eu teria talvez tido outra profissão, porque é fascinante, né? E era tão difícil estudar só tendo o livro e o quadro e sem entender nada do que se estava fazendo, né? Decorando tabela periódica. Eu fico pensando em quantos talentos a gente perdeu, né? Então, é muito bom ver é muito inspirador ver essa abordagem que você faz já com os teus alunos, né? E que você traz para a gente da vontade de voltar a estudar química, né? Mas a gente já passou um pouco da idade, então agora vamos continuar ajudando os novos alunos, né? Essas crianças que estão entrando agora na escola, que eles possam realmente sonhar alto e ver que é possível realizar os seus sonhos, não importa se moram aqui no interior de Rondônia, não tem que morar nos Estados Unidos para ser um astronauta, né? E isso é o que mais motiva, é o que mais inspira, o que dá energia. Então, assim, parabéns, Raquel. Eu acho brilhante o teu trabalho. Muito obrigada por partilhar com a gente. Eu que agradeço imensamente. Você sabe, a Kátia foi a minha professora de etnociências no mestrado, né? Então, assim, essa plantinha da etnociência, a busca por essa pesquisa, essa conexão que nós podemos fazer dos saberes populares,
também foi uma sementinha que ela que colocou no meu coração. Então, assim, eu sou imensamente grata por isso. Tem uma colega de mestrado que está aqui presente, que sempre que eu, não sei se a Vanusa ainda está aí, mas tudo que eu ia ler sobre saber popular, vinha uma lâmpada e a foto da Vanusa, assim, porque a pesquisa dela de mestrado envolve saber popular, e aí durante esse tempo em que a gente fica juntas no mestrado, sempre é preciso abordar a pesquisa de todos, né? E aí, toda vez que eu lia saberes populares e que eu ia ler alguma história, algo me remetia a colega, eu falava, nossa, trabalho da Vanusa, o trabalho da Vanusa. E aí, Vanusa sempre ficava muito presente o seu trabalho e a sua pesquisa, principalmente no decorrer dessa palestra, que aí fui ler artigos e queria muito mostrar para vocês ao mesmo tempo o que está sendo utilizado no Brasil e no resto do mundo, né, através da etnoquímica e etnociências, e na nossa região também. Tem muito artigo lindo, né? Quando você vai ler, tem muita coisa boa. Mas eu lembrei bastante de você. Você está com o microfone fechado. A professora Márcia ergueu a mão, pode ficar à vontade, professora. Ô, Raquel, só um minutinho. A Vanusa está falando, mas o microfone dela está fechado. Eu não ouvi, Vanusa. Vanusa, então, ergueu a mão também, né, Vanusa? Seu microfone está fechado, Vanusa. Vanusa, está nos ouvindo? Acho que ela não está ouvindo, né? A professora Márcia também levantou a mão. Agora sim, Vanusa. Seu microfone está fechado, Vanusa. Acho que a Vanusa não está nos ouvindo, né? Ela colocou aqui que está sem áudio. Alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário a fazer sobre a palestra da professora Raquel? Fique à vontade. Quem não assinou a lista de presença, assinem para que vocês possam receber o certificado de vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nós tivemos aí mais de 40 pessoas na sala, professores, estudantes, e a comunidade em geral. Muito obrigada mesmo pela participação, foi um prazer tê-los aqui. E eu gostaria de convidá-los, né, às demais palestras do nosso evento. A semana toda nós teremos palestras, oficinas, mesa redonda, né? Então participem. Vejam na página do PGCN as informações, os links, né? Se inscrevam e participem no nosso evento que estará acontecendo a semana toda. Então, se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de colocar a professora Raquel novamente para suas considerações finais. Raquel, eu só gostaria de agradecer mesmo, né? Todos aqui presentes. Como eu falei, tem pessoas que já foram alunos meus, que estão aqui presentes, colegas do mestrado, colegas de trabalho. Então, assim, a gente fica até emocionado. Não é fácil, né? Uma primeira oficina não é fácil, ainda mais que a forma como eu aprendi, como eu estive presente em oficinas, ele era muito diferente. Como eu falei, normalmente a oficina você coloca alguma coisa para realizar uma prática, né? E assim, online fica mais difícil, mas eu espero ter despertado um pouco da etnociências, dessa curiosidade de ler, de incluir
isso nas aulas, né, dos professores presentes, e para o próprio aluno, porque também emana do aluno, de repente, chegar para o professor e falar, olha, vamos falar sobre isso, né? Está em nosso meio, seria interessante, vamos abordar, vamos fazer pesquisa. Os alunos, eles precisam também buscar, correr atrás daquilo que eles querem em sala de aula, né? Ter esse posicionamento do que eu busco e de tentar trazer uma mudança também, porque a educação, todo mundo tem um pouquinho para ensinar para todo mundo, né? Não é só o professor que é detentor do conhecimento. Então, eu gostaria só de agradecer imensamente por esse momento, por todos que estão presentes, por todos que terão acesso a esse material, porque ele vai ficar disponível no Ensina, né? E falar que a etnociências, ela também é um caminho, e reconhecer os saberes populares dos nossos antepassados, da nossa comunidade, da nossa região, é muito engrandecedor e é muito enriquecedor, né? E que tem muita interdisciplinariedade que pode ser realizada através disso, porque eu acho que uma disciplina complementa a outra. Então, só agradecer mesmo, lembrar que tem muitas outras palestras e oficinas que certamente vão ser show, porque tem muita gente com muita bagagem, muito gabarito para repassar conhecimento, e conhecimento ele não quer demais. Então, eu penso que o Ensina essa semana vai ser uma semana corrida, é muita coisa boa, mas que todos que estão aqui presentes, né, aqueles que eu fiz o convite para estar presente na minha palestra, estendo para que esteja presente em todo o Ensina, né, e que participem, que eu acredito que vai ser nota 10. Só agradecer. Nós que agradecemos você, Raquel, pela partilha de conhecimentos. A Flávia disponibilizou aí no chat o link, né, com o cronograma, e nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, e logo mais às 10 horas nós teremos mais uma palestra. Muito obrigada a todos.